a graça e a misericórdia e o amor de Deus estejam sobre nós. Amém? Que abençoa essa leitura. Quero convocar a todos que estão ao alcance da minha voz. Inscreva-se nesse programa. Meu nome é Walter Schultz. Eu moro aqui no interior de Colatina, sou de Colatina, Estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe esta obra. Eu sou muito pequeno para esta obra é muito grande. Mas das coisas pequenas Deus pode fazer as coisas grandes. A minha vontade é levar almas para Cristo. Esse é o meu desejo, sob a direção do Santo Espírito de Deus. Eu vou agora falar sobre um dos homens que tocou meu coração. Quando eu leio essa passagem, eu não suporto as lágrimas. Talvez me atrapalhe até eu ler, porque o homem que deu a vida pelo reino de Cristo. O que ele foi antes, eu não vou lhe citar, porque eu gosto de citar as coisas boas que a pessoa faz. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4, 2 Timóteo 4, do verso 6 adiante. As últimas recomendações do apóstolo Paulo. Paulo prevê a sua morte. Diz a Timóteo que venha ter comigo. Ele. Então, Timóteo era o amigo, o irmão, o companheiro mais fiel de Paulo. Ele diz, venha ter comigo, Timóteo. Paulo estava preso em Roma, apenas guardando a hora da morte. Vamos ver o que ele escreveu aqui. Porquanto eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada. E a quem o justo juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, também a todos os que amam a sua vida. Agora vamos entrar numa passagem, versículos muito tristes. As reclamações de Paulo sozinho na prisão, esperando a morte. Procura ter comigo depressa, porque Dimas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tarso, para a Galileia, Tito para a Damasco. Só Lucas está comigo. Tomai a Marcos, trazei-o comigo, porquanto me é muito útil para o ministério. Também, quando virdes, traga a capa que deixei em trono e em casa de Caifás, e os livros principais. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito mal, porque o Senhor pague-lhe segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porquanto resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assista na minha prisão. Quem isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, tornando-me para que por mim fosse cumprido a pregação de todos os gentios. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrou de todos os males, e guardou-me o seu reino celestial, o qual será glória para todos os sempre. Amém. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Agradeço-te, ó Deus, por essas palavras tão maravilhosas. Tão triste, ó Deus, nos últimos dias do grande apóstolo Paulo. Enfrentando, ó Deus, os dias mais terríveis da vida, preso em Roma. Mas uma coisa, ó Pai, ele tinha certeza, que a coroa da justiça já estava guardada para ele, depois de uma longa jornada nesse mundo. Pai, obrigado pela vida dele. Completa esta mensagem na grandeza e no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Prezados e diletos irmãos e ouvintes, em toda a história da minha vida, eu li a Bíblia 4 vezes o Velho Testamento e estou lendo 6 vezes o Novo Testamento. Não tem uma mensagem que mais me emocionou do que essas últimas palavras do apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Eu não vou dizer quem foi Paulo antes de se converter, mas eu quero dizer quem era Paulo depois de convertido. Permita que eu vou começar pelo versículo 9. Paulo, ele fundou milhares e milhares de igrejas em todos os recantos do mundo. Ele viajou de navio
e foi apedrejado em alguns lugares, foi açoitado, foi preso, passou fome, passou sede, sendo um homem mais estudado que houve em Jerusalém naquela época. Foi criado na sabedoria do grande cientista Gabriel. E dali, Gamaliel, onde ele estudou. Preparado, ele era preparado. Quando eu tenho a história completa desse acontecimento, meu pai tinha um livro chamado Rasta de Sangue. Roma tinha um rei que era um dos piores do mundo, que era o rei Nero. Paulo pregou muito em Roma, porque Paulo também era descendência de Roma, mas criado em Jerusalém. E Paulo, então, fundou igrejas em Roma. E o evangelho crescia muito em Roma. O Nero era um rei tão terrível, segundo o livro que meu pai tinha sobre a história de Nero, daqueles grandes acontecimentos. O Nero matou a mãe dele, abriu a barriga dela, o interior, para ver aonde que ele tinha sido gerado. Tudo que tinha de pior no homem, no ser humano, no mundo, era ele. E ali estavam os cristãos pregando e evangelizando a Roma. E certa feita, o rei já não suportava mais Paulo e os discípulos ali. Ele sediou a parte da Roma, segundo os grandes historiadores, e queimou a grande parte da cidade. E jogou essa culpa nos cristãos, nas pessoas evangélicas. E que Paulo fosse ali, então, foi o principal causador de tudo que aconteceu em Roma. Prenderam milhares e milhares de cristãos. Certo grande pregador, ele disse que fizeram tantas fogueiras para queimar esses cristãos vivos, que já não tinha mais madeira para fincar. Nega Cristo ou morre. E morre devagarzinho, queimado dos pés da cabeça. Pesado diretamente, é muito forte isso. É muito forte. E ali Paulo foi preso. E a Roma tinha uma lei que tinha 2 julgamentos. Então no primeiro julgamento, Paulo tinha defesa. Todos o abandonaram. Por isso diz no versículo aqui, ó, todos me abandonaram. Eu vou ler para ver. Procure ver ter comigo depressa, porquanto Damas me desamparou, amando o presente século, e foi para Damasco. Quis vir para Galileia. Manda a Marcos ter comigo, porque me será muito útil. É muito triste quando uma pessoa é abandonada por todas aquelas pessoas que com ele viviam. Paulo passou essa experiência. Ele foi preso no seu julgamento, ninguém dos companheiros dele foram para testemunhar a favor dele. O latoeiro também era companheiro de Paulo, abandonou Paulo e testemunhou contra Paulo. Ali estava o grande servo de Deus, o homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Se Paulo não existisse, talvez o Novo Testamento não seria completo. E ali então ele apelou, porque ele já estava esperando os últimos dias da sua vida. Mas veio outro julgamento, o segundo julgamento. Ele ainda podia ter defesa. Aí ele clamou, disse, todos me abandonaram. Uns foram para outro lugar, outros foram para tantos outros lugares. Retiraram, deixaram Paulo sozinho. O latoeiro me causou muito sofrimento. Cuida dele, desvia dele também, ele disse. Desvia dele. Não procura mais por ele. Porque Deus vai dar ele segundo o que ele praticou. E então, chegou o segundo julgamento. Quando Paulo foi levado para o segundo julgamento, ali então, ele estava sozinho. Numa masmorra. A masmorra era um lugar que tinha água, mais ou menos 20 centímetros de água, tudo. E ali estavam os leprosos. Quem saía de lá vivo, saía leproso. E ele esperava agora os últimos momentos da vida dele. Aí ele apelou por Lucas. Lucas, manda Marcos ter comigo. Eu preciso de Marcos aqui. Ninguém para o consolar. E quando Marcos então foi, ele diz, manda Tito apanhar, manda na casa do meu amigo, certamente lá onde ele foi preso. Manda apanhar os meus livros, manda apanhar a minha capa, porque será útil para mim. Paulo queria ainda ler
mesmo no fim da sua vida, queria ainda pregar a palavra de Deus. Ele utilizava dos seus livros, talvez sua Bíblia. Tudo que Paulo conseguiu com a longa jornada nessa terra, apenas uma capa velha. Mas ele não tinha. E lá fazia muito frio. E então ele estava naquele sofrimento ali. No fim ele disse, até Timóteo, meu filho na fé, me abandonou. É muito triste, meus pesados irmãos, quando alguém está abandonado pela família, ou pela igreja, ou seja, pequei pouco. Porque o homem precisa de alguém para conversar. A pessoa precisa, ainda mais na hora mais difícil da vida que estava Paulo. Tanto que ele fez para o Evangelho, pregou o mundo inteiro, viajou por todos os lados, e agora na prisão, como um malfeitor. Timóteo achou que era verdade, não creu mais em Paulo, que Paulo estava preso porque tinha feito alguma coisa errada mesmo. Todos abandonaram. Aí ele vem com as palavras maravilhosas, já quase no fim desse texto, onde ele anunciou, dizendo, mas o Senhor assistiu-me, e foi por mim fosse cumprido a pregação de todos os gentios, ouvindo e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrou de todos os males e guardou-me para o seu reino eterno, qual será glória para todo o sempre. Amém. Aí ele foi para ali onde devoraram a cabeça de Paulo. Eu vou voltar agora no primeiro texto, onde eu li e comecei a ler. Já prevendo a sua morte, só sabia que ele não tinha mais onde sair. Porquanto eu já estou sendo oferecido por aspersão de pecado. O meu tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o justo juízo me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. A firmeza, a perseverança, o amor a Deus e o amor pelas almas. A certeza de que ele cumpriu a sua missão. As últimas palavras dizem, eu sei que eu preguei para os gentios. Cumpri a minha missão para a glória do nome do meu Deus. Que em glória, em glória, em glória será louvado. E eu sei também que o Senhor me assistiu até o fim da minha vida. O Senhor me assistiu, o Senhor estava comigo. Já que todos me abandonaram, mas Deus não me abandonou. E Deus não abandonou. Então ele vem nesse texto aqui, porque eu já estou sendo por aspersão de sacrifício, porque o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o justo juízo me dará naquele dia. Mas não somente a mim, mas todos aqueles que guardam, que vivem, e glorifico no nome do Senhor Jesus aqui nessa terra. A grande história de Paulo terminou. Quero fazer uma pergunta a todos. Quando vier as perseguições, quando vier a prisão, quando somos acusados daquilo que não devemos, quando somos julgados por pessoas que nos julgam inocentemente, colocam coisas em cima de nós que nós não praticamos, nós vamos abandonar o reino de Deus? Paulo diz, tudo isto ficará como esterco para trás. Prossigo algo que não é nessa terra, mas o algo que é Jesus Cristo na glória. O justo juízo, onde não há mais injustiça, me dará a coroa da justiça e ela está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos guardam a sua palavra e obedecem. E fica esta mensagem com meus diretos ouvintes. Leia esse texto. Talvez eu não consiga explicar tão profundamente, emocionante como ele é. Porque foi o fim do maior homem de Deus na história do Novo Testamento. Quantas almas Paulo salvou, quantas pessoas ele ajudou. Terminou num calabouço, frio, com fome, com sede, aguardando o grito do soldado. Paulo chegou a hora. Quando chegar a hora, meu pesado irmão, meu pesado amigo, você está pronto para encontrar com Deus? Prepare-se. Aqui, a Bíblia Sagrada.
é o caminho e a verdade e a vida. Por muito que a Bíblia é perseguida, e talvez eles até planejam tirar a Bíblia do mundo, mas ela permanecerá. Tem milhares e milhares de pessoas que já têm o livro da Bíblia no seu coração. O próprio Deus disse: eu escreverei a minha palavra no íntimo do teu coração. E quando você for provado, que você não esqueça de que teu Deus e que a coroa da justiça já está guardada. Obrigado. Santo Deus, Pai eterno, conduz nosso Deus na tua presença com amor, assim como sempre tens feito. Dá-nos outras oportunidades. Dá-nos recursos para que possamos manter esse trabalho. Guarde, meu Deus, até a vinda de Cristo, para que eu possa ver o meu Salvador. E as almas, ó Deus, que já te aceitaram, que vão aceitar em Deus. E menos, ó Deus, de uma hora eu posso encontrar lá na glória, na glória, na glória. Ó Deus, obrigado, em nome de Jesus. Amém.